Então, quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia está falando com você, ou porque você faz determinada coisa porque a Bíblia diz, você está sendo refém de uma elite religiosa do século V antes da Era Comum, a princípio. E, em seguida, está sendo refém também de uma elite religiosa e do império político romano da Era Comum, dentro de uma construção de dominação e colonialismo, colonização. Então, você não vai, posterior, né? Então, você vai ter processos de colonialismo, a colonização posterior do século XVI e todos os processos políticos e religiosos, porque eu sempre bato isso na tecla dos meus alunos dos cursos. Não é possível separar religião de política. Você não separa. Toda mudança teológica ela é fruto de uma mudança político-econômica. Toda mudança teológica é resultado de uma mudança político-econômica. E agora vocês vão perceber que quando você pega um texto e diz que ele está falando com você hoje, você está seguindo o controle de um grupo de pessoas do século IV antes da Era Comum, século V, e também da Era Comum, da Era do Império Romano, que querem simplesmente aniquilar quem é contra eles, quem diverge deles. E, então, você está se tornando refém de grupos específicos. Você não está conversando com uma divindade quando você entra em contato com esses textos. Se você insistir nessa afirmação de que a Bíblia é a voz de Deus para a sua vida, você está ignorando todas essas mãos que estão manipulando a sua consciência e o seu comportamento. E isso é fundamental. Quando a gente percebe, por exemplo, que tradições antigas, tradições de povos diferentes, tanto de um reino antigo de Israel, quanto de um grupo de judaítas lá no sul, e que nunca, em momento algum da história, era um povo de 12 tribos. Isso é uma completa invenção. E que, em determinado momento, todas essas diferentes tradições, vivências, histórias e contribuições para a sociedade foram apagadas e silenciadas pela versão de uma elite sacerdotal pós-exílica que decidiu inventar uma tradição para legitimar que agora eles deveriam seguir somente um tipo de religião, um tipo de teologia, para colocá-los e mantê-los no poder político. Porque se não houvesse essa centralização do poder, e eu falei recentemente numa live aqui, uma live chamada do Deus Um ao Deus Único, do processo de sair do politeísmo para o monoteísmo, esse processo de parar de adorar vários deuses para adorar um Deus só, isso foi marcado por muito sangue, por muita violência, por muito assassinato, para que isso fosse estabelecido e obedecido. E, principalmente, foi financiado por muito dinheiro imperial, tanto do Império Persa, na Antiguidade, como pelo Império Romano, posteriormente. Sem esse dinheiro imperial, você não estaria dizendo que a Bíblia diz alguma coisa. Sem o dinheiro sujo, ensanguentado da Pérsia e sem o dinheiro sujo, ensanguentado do Império Romano, você não estaria acreditando que tem um Deus por trás desse texto que você chama Bíblia. Isso é história, isso são fatos. Lembrando, aqui na descrição da live, você tem a principal bibliografia da onde você encontra esses dados, da onde você pode começar a pesquisar por si mesmo, tá bem? E quando a gente entende que a composição, para chegar nessa Bíblia, você tem trechos antigos,
Você tem mitos antigos, canções antigas, que são reestruturadas, que são utilizadas pelos sacerdotes para demonizar e vilanizar a religião do povo, os cultos diversos do povo. Você tem uma matança de profetas para silenciá-los, porque os profetas não estavam concordando com os sacerdotes no pós-exílio.